Graças a Deus, começamos mais uma semana diante da Palavra de Deus e hoje nós estamos olhando para o texto de João capítulo 13 e vamos somente ler do versículo 21 ao versículo 25. E eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. O texto diz o seguinte: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Vamos até aí, porque o nosso foco não vai ser na pessoa de Judas, que é aquilo que Jesus vai estar falando logo adiante, mas nesta realidade de João e Pedro. E com isso nós vamos trazer uma meditação, uma aplicação para a nossa vida. O que nós enxergamos aqui? Primeiro que a pessoa de João era o discípulo que estava encostado, recostado ao peito de Jesus. Então você sabe aqui, nós estamos acompanhando este texto, já nas duas últimas meditações sobre ele foi a professora Vânia, que esteve conosco. Nós sabemos que eles estavam todos reunidos ali num jantar, não é? Num momento especial, e estavam os discípulos de Jesus, e nós observamos neste texto que João estava bem encostadinho na pessoa de Jesus. E isso nos mostra uma figura, mas que nos dá prova de intimidade, porque não é comum, não é? Enfim, eles estavam juntos como obreiros, como amigos, trabalhando, fazendo a obra de Deus há 3 anos praticamente juntos, aí foi o tempo do ministério de Jesus aqui na terra, e esta amizade, todos os demais estavam comendo e conversando, mas João estava bem chegadinho mesmo, estava bem pertinho de Jesus. E o interessante é que o texto não o chamou por João, ele que escreve este evangelho, mas disse o discípulo que Jesus amava. Então, havia uma reciprocidade de amizade, de intimidade entre João e Jesus. E o interessante é visualizar que quando Jesus falou aquele assunto, né, de que um haveria de trair, todo mundo ficou curioso, todos eles ficaram uns olhando para os outros. Mas foi bem interessante que Pedro fez sinal para João perguntar. E é isso que eu gostaria de trazer uma aplicação para nós hoje. Claro que hoje nós não temos Jesus fisicamente, para estarmos uns mais pertos e outros mais distantes, até porque também seria uma situação difícil para fisicamente estar. Muitos de nós gostaríamos de estar, talvez quereríamos estar fisicamente perto de Jesus. No entanto, nós sim podemos estar em espírito, mas em comunhão, mas por que não usar esta palavra acertadamente, com intimidade, em intimidade com Jesus. O fato é que, porque João tinha intimidade com Jesus, Pedro perguntou a ele. Veja que interessante. Pedro não perguntou direto ao mestre, mesmo que ele era um dos 12, mesmo que ele tinha abertura, ou seja, não era uma situação que só alguns falavam e ele era um dos de fora, que não. Ele tinha totalmente abertura, mas ele pediu a Pedro, por causa da delicadeza da pergunta, da curiosidade deles, da situação, ele não quis perguntar direto e pediu para João perguntar. E isso acontece quando alguém tem intimidade com Deus. As outras pessoas vêm pedir oração, vêm pedir que eles falem com Deus, vêm pedir que eles busquem a Deus. Me fez lembrar agora do tempo dos profetas, não é? Que eram essas pessoas que no Antigo Testamento ouviam a voz de Deus, tinham intimidade com Deus, e as pessoas da nação, quando queriam consultar a Deus, o que eles faziam? Eles vinham consultar ao profeta e disse: olha,
olha, consulta a Deus por nós para saber, não é, se podemos ir, se fazemos, se devemos fazer, e essa era uma realidade. E nós vemos essa realidade no Novo Testamento, não só numa colocação muito prática neste texto, mas agora numa aplicação para nós. As pessoas que têm intimidade com Deus, as outras pessoas procuram ela, por quê? Porque eles têm acesso. Aquele que tem intimidade com Deus não tem barreira para falar com ele. Veja que João não pensou duas vezes. Enquanto Pedro pensou duas vezes e decidiu que eu acho que é melhor, eu pedi para João falar com ele. João, quando Pedro pediu para ele, não teve barreira. Ele se chegou ao mestre, encostou no seu peito e disse, Senhor, quem é? Né? Então, quando alguém tem intimidade com Deus, ele conhece, ele tem este acesso direto. E outra coisa, quem tem intimidade com Deus está pertinho dele, até o ponto de senti-lo. Chega a ser difícil nós visualizarmos, são homens, né, do sexo masculino, este grau de intimidade de João está recostado ao peito de Jesus. Mas era o que estava acontecendo. E nós, trazendo para um paralelo, quem tem intimidade com Deus chega tão perto dele que o sente, aleluia. Sentir a presença do Senhor, infelizmente, muita gente desconhece o que é. Eu, quando caminho, eu, quando vejo, quando observo, quando escuto, eu tenho uma tristeza, que é a realidade da unção na exposição da palavra, na vida do dia a dia das pessoas e da intimidade com Deus é algo que está se perdendo no cristianismo que nós vivemos hoje. Mas não deve ser assim. A verdade é, e esta é a aplicação e o paralelo e aquilo que eu gostaria de deixar para nós hoje. O lugar da intimidade está aberto para todos. Nós vemos aqui que um tomou proveito, um era aquele que estava lá, um é aquele, e pela natureza de ter intimidade, nós já meditamos aqui, que os outros perguntam, e ele está perto, ele sente, ele não tem barreira, e é um lugar glorioso, mas há um preço a pagar. Para você estar lá, você tem que, em primeiro lugar, querer. Você tem que querer. Você tem que pensar e querer e desejar estar lá e nesta posição. Você talvez não está pensando tanto na comida, não está pensando na conversa com os outros, na praticidade disso ou daquilo, nos planos para o futuro. Você tem prazer em estar lá com ele, quietinho ou escutando, na presença dele, estar com ele nesta intimidade. Nós entendemos este paralelo para nós hoje. E a verdade é que há um preço a pagar, e a realidade é que nós não queremos, queremos estar ocupados. Há muito, o mundo nos ocupa de tal maneira, e não estou falando num sentido mal, mas mesmo a realidade da vida nos ocupa de tal maneira que nós não encontramos tempo para ter intimidade com Deus, e por isso nós não a temos, porque Deus não mudou, porque a sociedade mudou. Eu não tenho tempo, mas Deus está comigo de qualquer maneira, e Deus fala comigo de qualquer maneira, e etc, etc. A verdade simples é essa, e eu tenho essa experiência na minha vida. Que no dia, no tempo que eu decidi buscar ao Senhor e tomar tempo, eu encontrei a sua presença. E eu me lembro quando houve um período de alguns desafios e eu procurei especialmente ao Senhor. E como foi maravilhoso senti-lo, ouvir dele, ter essa intimidade. Mas eu me lembro que logo depois, quando passou aquele momento, eu voltei à minha vida normal. E, portanto, voltei a uma esfera diferente dessa. Hoje, já um pouco mais madura, estamos caminhando, buscando com a realidade da vida, mas a verdade eu descobri naquele tempo. É que Deus não mudou. A gente perguntava os pastores do antigo, do passado. Eu me lembro, meu pastor, ele fala do pastor dele, né, o pastor Marinésio, que já está com o Senhor, foi o pastor do meu pastor. Ele dizia, olha, às vezes a gente ia para a casa dele e estava em oração. E voltava lá meio-dia, a esposa dele dizia, o Marinésio não pode atender ainda, ele está orando, está falando com o Senhor. E os pastores antigos passavam horas e tempos com o Senhor, e nós perguntamos o que é que está acontecendo conosco hoje, com os nossos pastores, com as nossas vidas como obreiros, com nós que precisamos de intimidade. Olha, irmãos, o mais simples servo de Deus que está pelejando pela salvação de seus familiares, pelejando para permanecer fiel na presença do Senhor, nós precisamos mais de Jesus. E a beleza é essa, a intimidade com o Senhor está aberta para todos. Nós não estamos numa religião que nós precisamos de intermediários, como aconteceu inclusive no Antigo Testamento, os sacerdotes o eram, ou os profetas o eram.
Nós temos acesso, o véu foi rasgado e o Senhor quer que nós chegamos a Ele. Mas poucos temos pagado o preço. Que Deus nos ajude, se nós temos este desejo, a dar mais, a procurar mais, porque essa intimidade está aberta. E quando mais nós chegarmos, mais os outros vão dizer, irmã, ore por mim. Você não só ore, às vezes alguém me chama e me pede isso, eu falo, olha, eu vou orar por você, mas venha que a porta está aberta para você, incentivando sempre, porque o Senhor nos quer todos neste lugar. Que Deus ricamente abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.